Boa noite a todos. Nós estamos falando da parte do Livro dos Espíritos, da parte do nosso desenvolvimento moral, e como nós falamos nas últimas aulas, essa parte do livro, ela nos traz o estudo da nossa reforma moral. O que a espiritualidade pode nos oferecer para nos ajudar a transformação deste ser primitivo, ignorante, num ser esclarecido, num ser que raciocina sobre a sua fé e busca atitudes de reforma para o seu aprimoramento. E hoje eu vou começar o nosso encontro falando de uma passagem que se refere à última questão deste tópico bem e o mal, que é sobre o óbolo da viúva. Nós vamos explicar por que nós vamos começar com ele. Jesus, estando em Jerusalém, ele, junto ao templo, havia um lugar chamado Gasofilócio, se não me engano é esse nome, as meninas me corrijam, por favor. E ali eram feitas as doações, né? Ali no templo, os hebreus doavam ali não só moedas, ali, bens, mas faziam diversas doações. Doavam animais, doavam moedas, doavam os pertences. E Jesus, observando aquele movimento dentro do templo, ele observa uma senhora, humildemente, que era uma senhora viúva, colocando as moedas para a doação. Ele vai ao encontro dos discípulos e exemplifica a verdadeira doação naquele ato. Porque Jesus se refere ao óbolo da viúva, a doação daquela viúva, como sendo o verdadeiro exemplo de bem, de amor e de atitude verdadeira. As doações ali eram feitas por situações diversas, em condições materiais. Haviam pessoas muito ricas que frequentavam o templo e doavam muito. Mas aquilo que aquela senhora doava, Jesus percebeu que aquelas moedas eram significativas à vida dela. Por ela ser uma mulher sem recursos financeiros, sem bens, por uma situação de ser sozinha, aquilo que ela oferecia envolvia sacrifício. Envolvia tirar de si mesmo, da sua necessidade, para oferecer ao irmão. E Jesus exemplifica a situação dela como o verdadeiro bem. E os espíritos colocam esta passagem, se referindo a esse tema, o bem e o mal, para nos mostrar que o agir no bem, a gente fala bem e mal, mas a gente sabe que isso significa, é uma forma, né, mais objetiva de falarmos, das coisas boas que realizamos, o bem no sentido daquilo que nos prospera espiritualmente, nos ajuda, nos faz crescer, nos abre a consciência espiritual, nos transforma, e o mal como aquilo que nos prende ainda nas nossas amarras de imperfeição, nas nossas dificuldades, e que são temporários. Todo o mal que causamos é temporário. Mas o bem, ele vai se solidificando, ao contrário do mal. A cada atitude negativa que eu transformo, eu acrescento coisas boas dentro de mim. É um exercício que se mistura, que se mescla o bem e o mal. Eles não são antagonistas, porque
A transposição dessas situações, elas são graduais na nossa encarnação. Elas não são repentinas. Nós não somos bons ou maus, ou nos tornamos bons de um dia para o outro. Na escala evolutiva, nós carregamos até a chegada ao Pai, que é a perfeição absoluta, a perfeição de todas as nossas imperfeições, a perfeição de tudo aquilo que nós desenvolvemos, ela vai aos poucos, dando lugar à luz, à reforma e retirando a imperfeição, o mal que carregamos. E estas perguntas desta aula, que a gente parou na semana passada, elas se referem a isso, às circunstâncias do bem e do mal que realizamos. O bem sempre vai ser o bem, o mal sempre vai ser o mal, mas de acordo com eu estou aqui, as circunstâncias que me envolvem, como envolvia a viúva, a escassez material, fazia aquela doação ter um mérito muito maior, um desapego muito maior do que aqueles irmãos abonados que davam muito. Na nossa lógica, aqui terrena, nós não temos condição de avaliar o bem e o mal dos nossos semelhantes, porque nós não conhecemos o íntimo, a verdade que habita neles. E Jesus chama esta atenção. O que ela doou representa a verdadeira caridade. Ela tirou dela mesma. E as perguntas de hoje falam da interferência do meio, da interferência das pessoas envolvendo as atitudes de cada um de nós. Ou seja, o nosso meio, o envolvimento das pessoas, determina as minhas ações. O que o Espiritismo fala para nós? O Espiritismo nos ensina que quando nós nos preparamos para esse encarne, nós sabemos as tendências que ainda trazemos e precisam ser trabalhadas. E geralmente, as circunstâncias que envolvem o nosso encarne dizem respeito ao que nós precisamos trabalhar. Diz respeito às situações ali, a um cenário que nos ajuda a lutar pela nossa reforma. Então, se nós pensarmos assim, como dizem algumas perguntas, que nós vamos fazer as perguntas, mas uma simplificação geral antes. Numa situação onde eu recebo o mal e eu ajo no mal, eu revido no mal, como é isto para a espiritualidade? Todas as circunstâncias também são observadas pela espiritualidade para nos ajudar. O meu esclarecimento de consciência, qual é o meu saber sobre a espiritualidade, sobre a minha ação, qual a consciência que eu tenho dentro da minha ação. Se eu sou esclarecida, vamos dizer assim, que eu tenho certa obrigação de agir naquele esclarecimento. Se eu não estou esclarecida em determinada situação, eu não sou tão responsável, ou a cobrança e a espera que há é menor. É como um aluno, se ele está no 9º ano, eu tenho uma expectativa, se ele está no 1º, eu tenho outra. Então, conforme nós vamos crescendo, espera-se de nós esperamos de nós mesmos, uma atitude melhor. Mas as circunstâncias da Terra, quando elas fortalecem a atitude positiva ou negativa, são situações colocadas ali para a nossa ajuda de crescimento. Nós não podemos dar a desculpa, segundo a visão espírita,
que o meio nos levou àquela situação. Nós sabemos que leva. Nós sabemos que a nossa maturação ainda não desenvolvida, nós nos deixamos levar pela influência dos obsessores, dos pensamentos mundanos, das energias baixas, das opiniões inadequadas. Nós ainda entramos em queda nestes momentos. Mas isso faz parte da nossa maturação. Faz parte ainda do nosso crescimento. Mas isso não muda o que é o certo e o errado. O bem sempre será o bem e as imperfeições sempre serão as imperfeições. Um exemplo, eu não posso destruir a vida do meu semelhante, independente da condição evolutiva que eu estiver. Mas se eu estou no início dos meus encarnes, atitudes inadequadas são mais previstas do que hoje, que nós já estamos ali na 20ª encarnação neste planeta. Um exemplo. E já temos consciência de um desenvolvimento de respeito ao irmão, amor ao próximo e maturação espiritual. Quando nós temos as situações ao nosso redor, elas são provas para nós. Então, é como uma pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses materiais. Antes de encarnar, já é previsto essa situação. Muitas pessoas muito vaidosas, às vezes, são colocadas nessa situação. Quando elas querem modificar, utilizar daqueles recursos para a doação, para a simplificação de si mesmo, para a humildade, elas pedem muitas vezes aquele meio. Chegam aqui, esquecem na roupagem material, recebem aquela visão tridimensional e o que determinará a ação na luz ou no erro está relacionado aos impulsos espirituais internos que eu tenho. Ou seja, como eu vou reagir ao meio que eu estou. Isso depende de cada um de nós. E, mais uma vez, não será o externo que nos cobrará. Será a nossa consciência. A nossa consciência é o único juiz que existe em relação ao que eu faço. Claro que na Terra nós temos leis, mas falando na jornada espiritual, a cobrança é única minha. Por isso que espíritos, no seu desenvolvimento, ao crescerem, eles falam, eu errei nisso, eu quero voltar para esta situação, eu quero pedir licença ao alto que me dê novamente a oportunidade de viver esta situação, para que nela eu não erre mais, eu acerte. Desta vez eu vou acertar. Chega rico, com muitas posses. Se ele não está deslumbrado com a matéria, se ele está com a sua vigilância em dia, com o seu espiritual, ele vai acertar. Ele vai utilizar aqueles recursos para um bem maior. Se ele não está ali preparado, ele possivelmente fale. Mas a espiritualidade sabe que ele irá falhar ou não, colocando as situações de acordo com as atitudes dele. Então, o que essas perguntas querem nos mostrar é o seguinte: nós vamos crescendo e o meio vai tendo menos influência sobre as nossas atitudes. A viúva já tinha um esclarecimento espiritual que ela conseguia não só doar, mas ela doava o que era dela para ajudar o semelhante. Ela doava, como nós falamos aqui. O que nós doamos? Nós doamos o nosso tempo. Às vezes o nosso tempo é mais difícil doar o tempo do que o dinheiro. E ela doou aquilo que era necessário a ela. Então, o nosso meio, o exemplo, por exemplo, outra
situação que tem numa pergunta aqui, que nós vamos falar. O outro te induziu ao mal, te orientou ao mal. Tenho responsabilidade sobre esse mal? Tenho. O mal ocorreu. Há interferência externa? Há. Esta pessoa me induziu ao mal? Sim. Ela tem responsabilidade sobre isso? Tem. Esta pessoa tem responsabilidade. Então, as responsabilidades que não são externas, a cobrança, mas são internas, elas envolvem o nosso meio, porque justamente nós estamos num mundo em que nós esquecemos tudo que nós aprendemos lá na espiritualidade, ela vem só como pensamento interno, intuição, expressão da força espiritual, mas racionalmente nós esquecemos aquilo que aconteceu lá na espiritualidade, o que eu pedi, o que aconteceu. Então, é aquela situação, se a situação, que tem um ditado que fala aqui, né, a ocasião faz o ladrão. É isso que acontece? Na nossa condição evolutiva, muitas vezes sim. Quando nós vamos desenvolvendo a nossa maturidade espiritual, não importa se eu vou nascer na pobreza, na riqueza, no meio corrupto, não corrupto, se eu vou nascer num lar violento ou não, os meus propósitos da reforma e do bem estarão intactos, independente do meio. Mas ainda estamos num planeta de expiação e prova. O meio ainda interfere nas nossas ações, visto o campo espiritual, né, os obsessores que interferem na nossa vida. Como eles têm esse poder de envolver a nossa vida? Quem dá este poder? Eles têm esse poder? Ou nós estamos com a vigilância muito frágil, estamos pouco sintonizados ao alto e deixamos essas interferências nos envolverem? Se o meio ainda determina a minha conduta no bem ou no prejuízo, é porque eu ainda estou numa condição espiritual muito vulnerável. Não é o caso do óbolo da viúva, o exemplo que Jesus deu. Ela já tinha entendido que, independente dela, ela precisava servir o semelhante. Não era algo que estava sobrando. Isso faz uma ponte a nós, não é? O que estamos dando, o que estamos fazendo. Quando nós estudamos o Espiritismo, estudamos o esclarecimento dos espíritos, nós nos cobramos muito mais. Nós já não aceitamos algumas coisas que para nós eram corriqueiras. Então, quando nós vamos estudando, nos aprimorando, nós hoje não faríamos coisa que nós fizemos no passado. E a espiritualidade, sabendo de tudo isso, nos ajuda, nos conforta, nos mostrando que ainda somos seres imperfeitos. E por isso falhamos. Então, essas perguntas, eu quis começar com o óbolo da viúva, porque essas perguntas da aula de hoje, elas vão envolver isso. O outro pode me levar ao mal, o meio pode me levar ao mal. É justo dizer que uma pessoa errou se ela está numa situação de sofrimento absoluto? Não digo só no material, digo em todas as circunstâncias. É justo o revide, né? A lei do talião ainda existe até hoje? Sim, existe. Mas por que existe? Porque ainda somos numa consciência espiritual muito primitiva. Por isso que a lei do talião ainda envolve muitos irmãos no nosso planeta. A tolerância é muito pequena em relação ao semelhante. Então, temos irmãos em luz, temos irmãos esclarecidos e temos irmãos que ainda estão num processo rudimentar de desenvolvimento espiritual. Essa é a diversidade do nosso planeta. Quando nós vamos crescendo, a escada vai ficando mais contínua. O que era normal para mim passa a não ser mais. E eu coloco em minha vida
obrigações maiores. Eu própria me coloco, nós mesmos nos colocamos desafios maiores quando nós entramos no caminho da reforma espiritual. Nós já não aceitamos, policiamos ações, independente do meio em que estamos, independente do que as pessoas possam falar, independente do que façam comigo, a minha atitude será uniforme na luz. Mas nós já conseguimos isso? Muitas vezes não. Então, como falam os espíritos para nós? Aí nós vamos na pergunta 635. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Enquanto uma criança que mora numa comunidade está preocupada se ela vai ter um alimento para de noite, as crianças com recursos materiais estão preocupadas com outras situações, que aquilo para ela é normal, ter o jantar na mesa. Não parece poder interferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? É o que nós estamos falando. De acordo com o meio em que eu sou colocado, ela tem referência com as questões que eu preciso desenvolver. Não significa que elas sejam mais difíceis ou mais fáceis do que os irmãos em situações favoráveis materialmente. As situações de saúde, de problemas familiares, de problemas profissionais, de engajamentos de todas as áreas, tudo que nós vivemos pode ter a interferência do nosso meio, mas os ajustes serão necessários. Então vamos lá. Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Ou seja, o que é correto não deixa de ser correto porque eu estou num meio que me leve a agir assim. Mas, considerando que ainda estamos num processo de maturação, ainda muito não firme, vamos dizer assim, justificamos o meio para a ação. Certo? Então, como eles falam, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhes resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que se está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. Ou seja, a lei, eu não vou poder agredir o meu irmão, matar o meu irmão, roubar porque eu não tenho. Claro que a gente sabe que o meio pode levar a uma facilidade a essa situação. Sabemos também que irmãos com recursos têm atitudes iguais ou piores nesta situação de roubo. É o caráter, é o espírito e a moral. Então, a lei, ela é única. O que é correto, o que não é correto, não é correto. Mas o meio, pela nossa imperfeição espiritual, muitas vezes estabelece situações que levam o indivíduo a imperfeições de atitudes que mais na frente ele terá que rever. Porque o meio em que somos colocados tem um propósito de nosso desenvolvimento. Não foi o Pai que criou o sofrimento na Terra. Foi a imperfeição do nosso agir, do nosso pensar. Né? Então, se há hoje uma diversidade de posição social, não foi Deus que criou. Foi o orgulho do homem, a cobiça do homem, a vaidade do homem, a imperfeição do homem, que organizou uma situação inadequada, de tanto sofrimento. E é neste sofrimento que o alto se utiliza para nos levar a aprendizagens.
tá? Então, aqui ele fala de situação de posição social, mas poderia ser uma limitação física, poderia ser doença na família, poderia ser violência, poderia ser espíritos sofredores ainda numa família que trazendo dificuldade, enfim, as diversas situações de sofrimento que nós conhecemos no planeta, né? Então, o local, como nós já estudamos aqui, o local, o momento que eu vou nascer, as circunstâncias que me cercam, elas não são o acaso. Nós voltamos ao local que nós precisamos nos organizar. Eu volto à energia que eu despendi inadequadamente. Eu peço a volta a esta energia. Então, as barbáries que nós estamos vendo, elas todas estão relacionadas ao mal que o próprio homem gerou ao longo da história. Não foi o pai que gerou a diferença ou o mal. O mal existe e ele faz parte da imperfeição da humanidade. E aí a espiritualidade vai nos colocando ali para neste problema, né, que a sociedade cria de violência, de diferenças, de diversidades, de maldades, nos coloca para nosso aprendizado. Assim como no bem, também somos colocados dentro dos nossos méritos de desenvolvimento. Então, o que nós temos não é sorte, é mérito. Nós temos que ter consciência disso. Nós não podemos olhar só o lado errado que nós falhamos, porque nós falhamos, todos nós diariamente falhamos. Diariamente nós falhamos em pensamento, em ação, todos nós. Isso faz parte do nosso crescimento. Mas o bem que temos é mérito também. A saúde que temos, as coisas que recebemos, a fé que desenvolvemos, é mérito. Se hoje estamos aqui em busca de esclarecimento para a nossa reforma interna, é mérito. Chegamos aqui. Chegamos nesta busca. Então, como ele fala, a lei é una. Não existe uma lei para um e lei para outro. Não existe uma lei diferente de acordo com os tempos. O homem se organiza de diferentes maneiras conforme o local e a era. Mas a lei é única. A caridade sempre será a caridade, o amor ao próximo sempre será o amor ao próximo, expresso nas nossas condições limitantes de crescimento. Eu ainda tenho limitações para expressar o meu amor ao próximo, porque eu sou um espírito pouco desenvolvido. Nós vamos crescendo, este amor vai ampliando, e as nossas manifestações vão até o exemplo máximo que nós temos, que é do nosso mestre, que é o maior exemplo de amor na humanidade. Mas até chegarmos lá, o trabalho vai ser grande, né? Então, hoje nós temos várias ciências que discutem todos esses temas que estão falando, mas este é o nosso, independente das avaliações, né, das ciências da Terra, para os espíritos, para o nosso ensinamento espiritual, nós podemos entender as situações que nos tornam agir de determinadas maneiras. Mas isso não significa que a gente não vá ter que retomar essas situações e reorganizar o que nós falhamos, tá? E sempre batendo na mesma tecla de que não é o alto que nos pune, nós pediremos, nós vamos sentir, com a ajuda dos mentores, nós vamos falar, isto não está bom, os mentores vão nos ajudar, vão nos mostrar, para que a nova encarnação se manifeste num aprendizado melhor para nós, certo? Por isso que nós falamos que há os karmas coletivos, os karmas individuais, os karmas... Porque nós fazemos parte do que está acontecendo também no nosso meio. A nossa ação reflete nos pensamentos alheios, nas ações alheias. Nosso crescimento é individual, mas a minha ação afeta o meu semelhante, de uma forma positiva ou negativa. E por estas energias, eu, ao longo da minha existência,
eu busco reencontrá-las para ajustá-las com o consentimento do alto. Tá tranquilo até aqui? Tá dando para... Tá claro? Não estou me atrapalhando para falar? Vocês estão conseguindo seguir? Vamos agora, então, à pergunta 636. São absolutos para o homem o bem e o mal? Então, isso que nós estávamos falando, não tem diferença, vai ser sempre o bem. Agora, o bem, ele toma proporções graduais de acordo com a minha maturação, mas ele sempre vai ser, a linha da evolução sempre vai ser a mesma. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticar. É o meu livre-arbítrio, a minha ação, a minha vontade. Como está pesando a minha balança? A gente tem que sempre fazer esse exercício. A minha balança está pesando para eu me reformar, eu mudar, ou tá para eu encostar? Encostar é ir na vida, no dia a dia, sem reflexão da mudança, só na reclamação, né? Só no desaforo de que nada está bom, de que está tudo difícil, ou eu estou buscando uma ação diferente? Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós viemos neste momento ao planeta, no momento do caos. Nós escolhemos este momento. Nós somos espíritos velhos, espíritos antigos, nós não estamos aqui no começo da jornada. E nós pedimos esse momento de furacão. E o que nós estamos fazendo com esse momento? Eu estou usando esse momento para tentar uma energia diferente? Eu estou usando esse momento para uma ação ao meu semelhante que sofre mais do que eu? Eu estou me ajudando para que eu possa ter mais força? Ou eu estou me apegando ao vício, à discórdia? Como eu estou? Essa avaliação se faz necessária diariamente, porque nós somos muito imperfeitos ainda. Então, bobeou, a gente já está no vacilo ali, na queda. Então, é um orai e vigiai permanente, tá? Porque a lei é única. Única. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferente só há quando o grau de responsabilidade. Então, é o que nós estávamos falando. Se eu tenho esclarecimento espiritual, eu não posso mais fazer bobagens que eu fazia quando eu não entendia o que era a força interna que nós carregamos, a reforma íntima, o estudo do evangelho. Não dá para fazer tudo igual que eu fazia antes, né? Então, essa reflexão, ela tem que ser diária em nossa vida. E nós vamos encontrar obstáculos para esse desenvolvimento o tempo inteiro. A resistência para que não haja o crescimento é muito grande. Nós encontramos barreiras nessa reforma íntima toda hora, né? A interferência espiritual, nós encontramos as problemáticas no nosso entorno, a energia do planeta. Então, seguir não é uma batalha simples, tem que ter determinação, tem que ter força de vontade, disciplina, oração, vigilância. O caminho ao alto, o caminho a Deus, é um caminho de trabalho. E nós precisamos estar aqui reunidos para lembrar disso, precisamos fazer evangelho, precisamos refletir, precisamos meditar, porque senão fica muito difícil. O momento que nós escolhemos para estar aqui não é pouca coisa, todos nós sabemos disso, né? Pergunta 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre da carne humana? Não, ele nem sabia. Ele estava ali faminto, o homem primitivo, né, o homem paleolítico, ele estava ali faminto, ele vivia da situação ali de nenhum conhecimento, nenhum esclarecimento, tentando sobreviver ao frio, à fome. Ele tinha atitudes de instinto puro, porque nós estudamos isso aqui. O instinto se transforma em sentimento. O instinto primitivo vai se lapidando. O raciocínio vai sobrepondo o instinto. Nós estudamos isso aqui. Então, ele vai ser cobrado, ele pode ser cobrado, avaliado como um homem que hoje tem uma atitude dessa? Não, né? Depende do nível de maturação, depende do seu esclarecimento.
Então, os espíritos respondem: eu disse que o mal depende da vontade, pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Por isso que as leis, elas são feitas até nisso, né? O homem fez pensadamente o mal, ele foi ali, fez de propósito, ele fez aquela coisa pensada, ou ele fez sem perceber, ou ele teve uma atitude ali. Então, o mal e o bem, eles vão ter essas variantes, ele é único, mas eles vão depender da nossa maturação. Como nós vamos agir no bem e no mal. Tá bom? Parece, às vezes, que o mal é uma consequência das forças das coisas. Então, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Pode-se dizer que há, então, infração da lei de Deus? Então, de repente, como eu estava falando no começo, eu pratico um mal para defender alguém, né? Ou eu, no impulso, tenho uma ação passional, vamos dizer assim, como diz a lei, né? Uma reação, um rompante. Tudo isso estava previsto pela espiritualidade, o que eu ia passar. Mas é mais culpado o homem que tem ciência da sua ação. Então, tudo tem a ver com o nosso esclarecimento. Embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida em que a alma se depura, passando de uma outra para uma outra existência. Então, o mais culpado é o homem quando pratica, porque melhor o compreende. Então, nós vamos encarnando e desencarnando. Já passei por aquela situação, eu já errei, eu peço para voltar, eu erro de novo, aí eu passo por aquela situação. Quantas vezes eu vou precisar reencontrar aquela energia? Quando nós reencontramos uma energia aqui encarnados, ela já foi treinada e trabalhada pela espiritualidade sobre nós. A cruz não é maior do que a nossa força. Então, de qualquer maneira, quando nós falhamos, esses ajustes terão que ser encontrados por nós, terão que ser ajustados, nós teríamos que ajustar essa situação. E nós vamos crescendo e isto vai mudando, vai melhorando, vai se acalmando, porque nós já estamos alertas, estamos conscientes, estamos lapidando o nosso espírito, a centelha interna já se expande de uma maneira que ela fala mais alto do que o meu instinto, o meu passional, o meu descontrole, ela fala, a força interna sobrepõe as minhas imperfeições. É isso que falam os espíritos para nós. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocaram? Quais, nesse caso, os culpados? Então, eu ajo no mal porque eu fui colocado numa situação que não me deu outra saída. É aquilo que nós estávamos falando no começo da aula, não é? Existe a interferência e nós teremos que ser fortes para lutar contra ela. Todos responderão conforme a responsabilidade que tiveram na ação. Então, é claro que o bem e o mal vão ter mais força, mais cobrança interna, assim, eu para mim mesma, a minha consciência vai me exigir mais, quanto mais comprometimento com o que houve e com o que eu fiz para mim e para o outro resulta. Então, aqui seria mais a curiosidade do grupo de Kardec, era mais saber se há responsabilidade quando alguém nos leva, nos induz a fazer alguma coisa, né? Somos responsáveis também, apesar de que cada um responderá conforme a maturação, conforme a situação, o grau de cobrança, o grau de retorno, vamos dizer assim, dessa energia sobre nós.
O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram, tem menos culpa do que os que assim procedendo ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Ou seja, qual a nossa responsabilidade, não só no que somos colocados a fazer, mas o que levamos o nosso irmão muitas vezes a fazer. Tanto no bem, recebemos a luz desta força da melhora do nosso irmão, como recebemos também a interferência daquilo que geramos de ação negativa nos nossos irmãos. Apesar dele ter responsabilidade, fui eu que fiquei falando, vai lá, faz, né? E aquela pessoa entra em queda. Eu sou responsável? Muito responsável. Aquele foi fraco, foi frágil, entrou na situação, ele responde menos do que eu, porque eu tive consciência do que eu estava fazendo. Então, os espíritos aqui esclarecem que há nuances aí na cobrança, na volta energética de cada um, mas situações ainda relacionadas ao mundo que ainda busca o aprimoramento, esperadas pelo alto ainda, porque não somos perfeitos. Então, estamos aí numa salada, muitas vezes de erro e acerto, intermitente nas nossas vidas encarnadas, e que nós temos que ter essa balancinha sempre, se nós estamos buscando o acerto, estamos buscando a reforma, estamos lendo aquele evangelho, estamos refletindo, estamos voltando atrás, estamos tentando pedir perdão, estamos tendo ações melhores, isto é que vale. Imperfeitos, todos somos. Como está a nossa balancinha? Está buscando uma reforma? Ótimo, estamos seguindo.